Olá, boa noite. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje eu quero estar mostrando, ou melhor, apresentando uma história de duas vencedoras. Depois vocês dão uma googada aí, se vocês não conhecerem, Ellen Keller e Anne Sullivan, duas vencedoras que Deus usou de forma poderosamente dentro das suas limitações para mostrar ao mundo e trazer um grande legado para nossas vidas. Que Deus atua, não importa as suas dificuldades, não importa as suas limitações, não importa aquilo que você tenha passado, Deus está com você. Amém? É, por exemplo, aqui, ó, vou ler a biografia de Ellen Keller. Ela foi uma ativista, escreveu vários livros, e ela nasceu em 1880 e 80 e viveu até 1968. Ela tinha uma família estruturada, ok? Ela nasceu no Alabama, nos Estados Unidos, e aos 19 meses de idade, ela contraiu uma doença, né? É, meningite, que deixou cega e surda. Ou seja, ela tinha uma família totalmente estruturada, porém, aos 19 meses ali de vida, ela contraiu uma doença, a qual que ela ficou surda e muda, cega e surda, não ouvia e não enxergava. E ela viveu o quê? Isolada, né? Incapaz de se comunicar, e o que deixava frustrada e até agressiva. Os pais, de forma desesperada, ali buscando que a filha interagisse com o mundo, isso aos 7 anos, buscou ajuda. É, aqui, ó. Antes de eu continuar, ela é uma escritora, ativista social, palestrante mundialmente conhecida, superando barreiras quase impossíveis para a época. Ellen também foi uma mulher de fé, reconhecendo a mão de Deus que a guiava, especialmente através da dedicação de sua professora. Eu não falei de Anne Sullivan. Ellen Keller foi essa mulher aqui, que nasceu em uma família estruturada, teve uma doença aos 19 meses, foi palestrante. Mas lembra que eu falei no começo do vídeo que Deus usa pessoas, ele age em nossas vidas de forma espetacular? Então, o anjo de carne de Ellen Keller foi Anne Sullivan. Vou contar um pouco da história de Anne Sullivan aqui para vocês, tá? Anne Sullivan, ela nasceu em 1866 a 1936. Contrário de Ellen Keller, que nasceu em uma família estruturada, Anne Sullivan, ela nasceu em uma família desestruturada. E ela aqui nasceu em Massachusetts, 14 de abril de 1866. É, na infância foi marcada pela sua pobreza, tragédias familiares, sofria de tracoma que o deixou parcialmente cega. Foi enviada ao Perkins Student Blind, onde recebeu educação, cirurgias, que melhorou um pouco a qualidade de vida dela, que ela passou a enxergar. É, ela tinha acesso ao mundo, mas não tinha uma família estruturada, diferente de Ellen Keller, que ela tinha uma família estruturada, tanto é que foi buscar ajuda, porém não tinha, ela vivia na escuridão, cega e surda. Agora, como que essas duas se encontraram? Deus é maravilhoso, né? Vou contar aqui a história para vocês. Você vai ver o agir de Deus nas nossas vidas e nas vidas dela. E Deus, ele tem mil e uma maneiras de atuar nos nossos corações. Basta a gente crer verdadeiramente. Amém? Ellen, aqui ó, eu coloquei o tema Ellen Keller e Anne Sullivan, um propósito de Deus. É, aqui a Ellen Keller nasceu em uma família estruturada, diferentemente de Anne Sullivan, que nasceu em uma família desestruturada, mas uma tinha conhecimento para dar e a outra tinha a família para se apoiar, mas não tinha o conhecimento.
Agora, o agir de Deus na união delas. Anne, que conhecia a dor, foi moldada por Deus para ter compaixão e paciência. Isso demonstrando o quê? Que essa ideologia que apresenta que a culpa é do Estado, que a pessoa mata, que a pessoa assassina a outra. Não, a pessoa tem a livre, espontânea escolha de escolher os dois lados. Escolher o lado que quer seguir para o bem e o lado que quer seguir para o mal. E Deus já mostrou isso, né? Em várias passagens bíblicas, Deus mostra que nós temos o livre arbítrio. E já Anne Sullivan, ela vivia na escuridão. Ellen Keller vivia na escuridão. E Anne Sullivan, ela tinha o conhecimento, e ela foi moldada pela dor. E quando a gente lê em 2 Coríntios 19, 12, 9, diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Anne Sullivan, aquela moça que sofreu, que teve tragédias familiares, ficou cega e recuperou parte da sua visão. E ela ainda ia ter um encontro com Ellen Keller, né? Vamos adiante aqui. Duas vidas que se completaram. Ellen tinha recursos, Anne tinha conhecimento e perseverança em Deus. Suas faltas se uniram para formar uma obra completa. Anne como instrumento de Deus. Anne foi a luz de Deus entrando no mundo de Ellen. O momento aqui, Ellen ensinou, é, Anne ensinou Ellen Keller a se comunicar com o mundo, porque ela era surda e cega, não escutava e não enxergava, vivia totalmente na escuridão. Mas Deus colocou a sua mão poderosa e usou o instrumento Anne Sullivan para trazer luz sobre a vida dela. Como? Colocava a mão dela numa bomba de água e depois pegava a mão dela, colocava na boca e falava água, água. E ela aprendeu, ela foi palestrante, ela escreveu livros, ela foi mundialmente conhecida, aprendeu Braille. Então você percebe aqui que a mão de Deus agiu poderosamente na vida de Ellen Keller e Anne Sullivan. Aqui, ó. Ellen e Anne superam juntas porque não caminhavam sozinhas. Anne foi usada por Deus para abrir o caminho e ela encontrou em Deus o sentido da vida. Essa união mostra que Deus coloca pessoas em nossas vidas, mesmo com origem opostas, para cumprir um propósito maior. Romanos 8:22 diz isso: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, o que eu quis mostrar com essa história aqui de Ellen Keller e Anne Sullivan, duas guerreiras que... e um detalhe, Ellen Keller, ela sabia que existia um ser maior dentro dela, que impulsionava ela a lutar, mas ela só conheceu que esse nome era Deus por Anne Sullivan, que apresentou Deus para ela, que ela não escutava e ela não enxergava, mas Deus agia, o Espírito Santo agia no coração dela. E isso se demonstra lá em João 1,5, que diz assim, João 1, verso 5. Só um minutinho. Deixa eu procurar aqui, que fica mais fácil. João 1, verso 5. Como que Deus agiu na escuridão de Ellen Keller? 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é o Criador. Não importa que você nasceu com a limitação, com a dificuldade, não importa que você se ache um lixo, não importa que você se acha a pior pessoa do mundo, uma pessoa sem valor. Você pode ser a única a seguir os caminhos de Deus no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar.
mas você está com Cristo, e você em Cristo é a maioria esmagadora. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é importante que a gente saibamos, que a gente se depare com histórias assim motivadoras para mim e para você. Fique com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma ótima noite e para a honra e glória de Deus, que o Senhor Jesus seja louvado. Abraço, tchau.